Então, nossa aula é um bom dia, pessoal. Temos aqui esse trecho do texto em que a autora coloca a obrigação do indivíduo respeitar a moral estabelecida. E até aí tudo bem. Ou transgredir a moral estabelecida se a moral estabelecida for imoral. E como assim a moral seria imoral? Não é ela que nos diz o que é moral e o que é imoral, não é ela que nos diz o que é justo e injusto? Bom, pois bem, é ela. Mas a partir do que a moral diz que determinada atitude, determinado valor, intenção, pensamento, etc. e tal, é bom ou não? Nós temos que ter um critério. E quem estabeleceu o critério mais realista, digamos assim, foi o Epicuro. Claro, ninguém fala isso, porque o Epicuro é um dos, vamos lá, 5 filósofos mais perseguidos de toda a história. Talvez o mais de todos. Né? O Epicuro, ele era um grego da época da queda da polis. E ele dizia, bom, já que não temos as rédeas da situação em nossas mãos, o que podemos fazer é cuidar de nossa saúde e de nossas amizades, ou seja, né, o bem-estar do indivíduo e do grupo, e suas relações com os outros. Então ele fala em prazer. Ele usa esse termo, mas ele cuida de dizer que não está falando de qualquer prazer. Ele não fala de um prazer bruto, daquele que o indivíduo, né? O indivíduo se torna um glutão, luxurioso. Não. Ele fala daquele prazer do bem-estar, né? O prazer da saúde, né? Da lucidez e da amizade, das boas relações, né? De uma vida boa. Não estou falando de boa vida, estou falando de alguém que vive de forma ética, tal como ele diz. Isso é o que melhor responderia a questão o que é a felicidade. Né? Apesar de que, na época de Epicuro, como na nossa, a felicidade não parece encontrar um solo social, histórico, muito fértil. Né? Enfim, a moral se torna imoral ou injusta à medida em que percebemos que há nela ainda algum, digamos, cultivo, né, de agressão, violência, violação da integridade do indivíduo e de suas relações com os outros. Né? Ou seja, algo que vai contra os laços sociais. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão em sociologia. Né? O Durkheim, por exemplo, dizia que a moral é o laço social. Né? E que na medida em que esse laço social se encontra, digamos assim, esgarçado, desgastado, etc., ele vai dizer que isso é pelo menos uma das causas do índice do índice de suicídios levaram Durkheim à sociologia. Né? O que é isso que faz com que os indivíduos, de repente, atentem contra si próprios? O suicídio, ele é o objeto primeiro da sociologia, por excelência. Mas o Durkheim afirma uma coisa que, na verdade, como nós vamos ver, já não caracterizava a época moderna. Né? A moral podia ser o laço social da comunidade, mas a comunidade, ela se desfaz
com a emergência das relações mercantis. Estou falando lá do comecinho do capitalismo na Itália, né, que faz surgir o Estado absolutista em toda a Europa. Nós vamos ver isso depois. Vamos deixar na gaveta isso. Então, o que seria o laço social moderno? O dinheiro. Aí a gente começa a entender o porquê hoje nós temos todo esse clamor por ética, né? E porquê toda essa ânsia pela felicidade, né? É tal como os gregos passaram a falar de liberdade depois que a polis caiu, justamente quando eles já não tinham mais condições históricas, sociais, materiais de exercê-la. Tem um negócio brilhando aqui do meu lado. Esse fundinho de tela, ele dá uns bugs, mas o importante é que a minha cara ainda está aí, né? Então, pessoal, por meio desse critério, nós podemos perceber novas, digamos, nuances, novos aspectos, novas dimensões, talvez, da violência. Mas, como nós já falamos também sobre isso, essa percepção, ela não acontece de uma vez na sociedade como um todo. Até porque o que é a sociedade, senão indivíduos associados, né? Essa percepção ocorre a alguns indivíduos, né, que tratam de comunicá-la aos outros. E eis aí a tarefa, né, que é universalizar essa percepção, né, de fazer com que a sociedade como um todo perceba o que até então passava como, né, norma, como normalidade. E agora é preciso fazer com que seja percebida como afronta, não norma, né? Mas agora é preciso uma nova norma, né? Uma nova normalidade, novos valores. E é por isso que eu disse que essa dimensão ética, esse campo moral, não é lugar de formação de anjinhos, muito antes é uma arena de luta, de briga, né? Nós vemos aí, por exemplo, ainda hoje, indivíduos brigando para que a sociedade reconheça como violência o racismo, o machismo, o bullying, etc. Né? Não são lutas novas, né? Mas ainda hoje estão na pauta. Vocês veem que é difícil. Vocês percebem que é difícil, inclusive, porque, né, o racismo está arraigado aí na nossa cultura há, vamos lá, no mínimo uns 500 anos. A bem da verdade, a humanidade só agora começa a se perceber como um único gênero, porque até então o que nós tínhamos, né, isso na antiguidade é evidente, mas na modernidade também ainda é. O outro é sempre um bárbaro. Quem usava de falar isso? Os gregos. Depois, os romanos passaram a falar, inclusive, a respeito dos gregos, e chamando os gregos de gregos, quando eles eram os helenos, né? Agora eles são bárbaros também. Bom, então, se a gente levar isso em conta, poderíamos dizer que o racismo é tão antigo quanto o machismo, né? O machismo, ele é um sintoma, né, do patriarcalismo, né? Daquele momento em que a mulher se torna propriedade, meio de produção, propriedade do homem. Como assim? Bom, uma vez que se estabelece a propriedade privada, e por que se estabelece a propriedade? Bom, depois a gente fala de por que se estabelece a propriedade privada. Surge a questão da transmissão dessa propriedade, ou seja, a herança. Quem vai herdar, a quem a propriedade será legada.
E aí, óbvio, será ao filho do proprietário. Quem é o filho do proprietário? É aquele que nasceu, né, da mulher do proprietário. Bom, qual é a garantia de que esse filho é realmente do proprietário? Na sociabilidade comunal, essa questão nem se coloca. Né? Não há por que se perguntar isso. Ou seja, na sociabilidade comunal, tribal, das fratrias, etc. Não existe a família. O que é a família? A família, essa que se constitui através do casamento, é um meio de você garantir que o filho, ele é garantir, né? Ou pelo menos tentar. O filho é o filho do proprietário. Agora temos uma propriedade e é preciso que essa propriedade, né, seja transmitida. A propriedade, portanto, ela é uma primeira forma de dissolução da sociabilidade comunal, com a constituição da família. Como se constitui a família? Pelo casamento. O que é o casamento? É a junção das trouxinhas, né, do capital de uma família com a de outra família. Daí que casamentos são arranjados. Esse negócio de casar, né, por conta do amor, isso é modernidade, emergência da individualidade, Romeu e Julieta. Né? Na verdade, é um verniz, né, que se passa ali sobre, enfim, o verdadeiro papel, né, desse contrato que se estabelece para juntar o capital, né, e transmitir a propriedade. Beleza. Bom, daí que o divórcio, ele atenta contra, né, o estabelecimento do contrato e a transmissão da propriedade. O divórcio é a conquista de uma luta, né, das mulheres muito antiga. Por meio do divórcio, a mulher consegue deixar a condição de propriedade do marido, né, de fazer parte dos imóveis da casa. A mulher, no final das contas, está ali para gerar o herdeiro. Daí toda aquela, né, moral do sexo apenas como forma de procriação, aquela coisa coreana, etc. E que ainda existe. Né? Daí também uma série de outros valores e normas e leis, incluindo o casamento, a proibição do aborto, uma série de outras. Parece que começou a chover. Deus é mais. Então, o machismo, portanto, está ligado ao surgimento da propriedade privada, por meio do qual os homens se tornam, né, proprietários das mulheres. O que numa comunidade tribal ou uma sociabilidade comunal não acontecia. Esse, na verdade, não é nosso assunto. Né? Nós estamos indo aqui muito longe, no que, na verdade, é só um exemplo. Eu tinha dito que tudo isso ocorre justamente na medida em que o indivíduo é livre. E é isso que a autora está falando aqui nesse parágrafo. Ela fala do poder de deliberar e decidir do agente. A vontade. A vontade não é um simples querer, não se confunde com desejo. A vontade, ela é esse querer mediado pela razão.
a nossa autora está aí dizendo que para que se exerça tal poder sobre o sujeito moral, a vontade deve ser livre. Essa frase, como vocês estão vendo aqui, olha, é um bocado estranha por muitas coisas. Para começo de conversa, tal poder não se exerce sobre o indivíduo, sobre o sujeito exerce este poder. Não é? Este poder é um poder que ele não exerce, sobre a coisa, né? Esse é um poder que ele exerce sobre o próprio querer. O querer, ele, portanto, é mediado pela razão. É isso que é a vontade. O sujeito, portanto, filtra esse seu desejo, não é? E ele diz, a vontade, a nossa autora diz, a vontade deve ser livre. E ela vai explicar. Isto é, não pode estar submetida à vontade de outros, nem aos instintos. Nós não possuímos instintos. Ela poderia ter dito às nossas pulsões, né, aos desejos. Não é, de forma alguma, a mesma coisa. O instinto, ele é mecânico. Você não tem mediação. O desejo, a pulsão, você tem. Na medida em que você educa, né, o seu desejo, as suas pulsões. Em tudo em nós se educa. Tá, mas também as paixões, né, os sofrimentos, o medo. Né? O sujeito que age por medo não age de forma livre. Mas, ao contrário, deve ter poder sobre eles e elas. Eles, não os instintos, os desejos e pulsões. E elas, as paixões. Muito bem. Eis aí sobre o que o sujeito vai exercer o poder da vontade. Vai dizer aí para frente que o sujeito, este sujeito, ele deve preencher tais condições. A primeira, ser consciente de si mesmo e dos outros, capaz de reflexão e reconhecer a existência dos outros como sujeitos iguais a ele. Ok. Ser dotado de vontade, isto é, capacidade de controle, educação, orientação dos desejos, né? Você poder guiar seus impulsos, tendências, sentimentos, né? E capacidade de deliberar, decidir, escolher, né? Entre as alternativas colocadas, né, para você. Senão, alguém vai fazer isso, né? Alguém escolher por você é uma forma de desconsiderar que você seja capaz de fazer isso. Se você for senil ou infantil ou louco, é o que resta. Senão, você está sendo desrespeitado. Né? Bom, vamos lá. Ser responsável, ou seja, reconhecer-se como autor da ação, avaliar efeitos e consequências da sua ação sobre si mesmo e sobre os outros, assumi-la, bem como as suas consequências, respondendo por elas. Então, ser responsável é responder pelo que se faz. Né? E por que devemos responder? Porque nada disso, tais efeitos e consequências, estariam aí incidindo sobre os outros se não tivessem sido exteriorizadas, realizadas a partir de nossa interioridade por meio de nossa ação. Né? A nossa ação estabelece isso, que até então estava somente aqui. Estabelece aí na realidade. Isso aí se desdobra e atinge os outros. Então, de onde que surgiu isso aqui? Veio daqui. Veio daí, então beleza. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falava da consciência mítica, em que o sujeito não se reconhecia como responsável pelas consequências, né, de suas ações, na medida em que metia na cabeça a noção de destino. Né? O destino
significa, de algum modo, que as suas ações já estão estabelecidas. Você não escolhe, né? Quem possui um destino, né? Há um plano para a minha vida, há um projeto para a minha existência, etc. e tal. Esse aí pretende abrir mão, né, da responsabilidade. Tá? De certa forma, de certo modo, aquele que diz tudo tem uma causa, parece estar afirmando isso também, né? Tudo tem uma causa. Tá bom, e qual é a causa disso que aconteceu aqui? Se o indivíduo não reconhece que essa causa foi a sua livre vontade, e qual é a causa da livre vontade? Bom, se ela é livre, essa causa está em si mesma, né? Se ele não reconhece isso, ou se ele pretende não reconhecer isso, ele está querendo, né, tirar o dele da reta. É um outro nome para covardia. Então tá lá, olha aí o que ela diz no ponto seguinte: ser livre, capaz de oferecer-se como causa interna, né, de seus sentimentos, atitudes e ações. Ou seja, a vontade é livre, porque ela é a causa de si mesma, né? Não está submetida a poderes externos que forçam ela, né, e constranjam o indivíduo a sentir querer fazer alguma coisa, né? Se a vontade tem uma outra causa que não ela própria, ela não é livre. E, portanto, não responderia, né? É o tal negócio. Sujeito, ele é forçado a fazer uma coisa. Vamos pensar. Por exemplo, homicídio. O homicídio é absolutamente reprovável? Não. Assim como nada é absolutamente, né, louvável, nem tudo é absolutamente censurável ou reprovável. Por exemplo, o homicídio que ocorre quando o indivíduo está sendo ameaçado, né? Digamos, tem alguém apontando uma arma para sua cara e você tem a sorte inacreditável que você um dia irá contar para os seus netinhos, se é que eles vão querer saber dessas coisas. Você teve a sorte incrível de conseguir sacar uma arma que estava ali na sua cintura, com a qual o outro ali não contava, né? E pá, acertar a cara dele antes que ele acertasse a sua. Isso se chama legítima defesa, né? Você foi constrangido a matar aquele sujeito. Você não queria matar ninguém, pô. Será que o fato de você andar armado por aí já não, né, queria te preparar para um evento desses e, de algum modo, te colocar como, né, responsável? Isso que eu estou falando é por causa do seguinte: o Sartre, né? O Sartre, ele coloca em questão, né, em que medida podemos dizer que não somos livres, mas coagidos, né? Por exemplo, nesse caso. Olha, por exemplo, o sujeito policial está lá na greve de professores, ele resolve, né, seguir ordens. Aí ele aperta o gatilho. Daí o que acontece depois? Ele vai dizer, eu segui ordens, portanto não sou eu que devo responder por isso aqui, é o meu superior. O superior vai dizer mais ou menos a mesma coisa, eu também segui ordens. A questão é a seguinte: em que medida você estava sendo constrangido a seguir ordens ou você escolheu seguir ordens? Né? Mas isso, pessoal, nós não vamos explorar, não. Deixa quieto. Talvez depois a gente pense sobre isso. Então, isso aqui é interessante no caso, por exemplo, né, da criança, do senil e do louco. O louco,
Ele não tem como responder pelo que ele faz, na medida em que a consciência dele já não é assim uma consciência daquilo que o cerca, mas é uma consciência constrangida pela loucura, né? A criança pelos impulsos, né? Ser criança é ser levada pelos impulsos. A criança precisa educar, né? Essas paixões, esses impulsos, etc. E tal. E isso, é claro, demora um pouquinho. Mas vamos lá. E o senil, bom, basicamente é a mesma coisa. Esse pessoal não pode mais responder pelo que faz. Ela diz aí, a liberdade não é tanto poder para escolher entre várias alternativas possíveis, tal, mas o poder para autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. Bom, também, né? A liberdade é um poder agir, né? Na realidade, na medida justamente em que se educa perante a realidade, educa a sua consciência de acordo com ela, com essa realidade. É só na medida em que se conhece a coisa tal como a coisa é, que é possível ter domínio sobre a coisa, sobre essa realidade, de modo que a prática, né, possa avançar, possa crescer e determinar não só a si mesmo, mas determinar o ambiente, determinar a natureza, humanizar o meio. Alguém pode falar, mas isso aí é destruir a natureza. Olha, bom, que a natureza está sendo destruída, sem dúvida está sendo, mas isso é humanização da natureza? Não, isso aí é desumanização, não só da natureza, mas de si próprio, né? Vamos lá, vamos seguir. Ela diz nesse parágrafo uma coisa interessante. Há uma diferença aqui essencial do ponto de vista do agente, do sujeito, que é a diferença entre passividade e atividade, né? Entre paixão e ação. A ação é aquilo que parte do indivíduo, da sua interioridade, se exterioriza, se materializa na realidade, né? Se estabelece, se realiza. Enquanto que a passividade é aquilo que incide sobre o indivíduo. Por isso, paixão é sofrimento, né? O sofrimento é o contrário da ação. Por quê? Porque vem de fora para dentro, né? Daí que paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo, né? Ele não estava lá, né? Humanidade, eu amo a humanidade, enquanto os caras estavam lá furando ele, né? Não é exatamente isso a paixão, né? A paixão é o sofrimento. Então, ela vai dizer exatamente, passivo, aquele que sofre, é o que se deixa governar, se deixa guiar, se deixa arrastar por seus impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela opinião dos outros, pelo medo, né? Pela vontade dos outros, né? Pela determinação de alguém sobre si, né? Não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade, responsabilidade, portanto não é ela, não é ele o passivo, quem age. Não é ele que vai responder. É engraçado como que isso, por vezes, parece ser difundido como algo bom. Na música popular brasileira, nós temos aí alguns tantos exemplos. Por exemplo, aquela canção lá, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Bonitinha a música, né? Mas que negócio é esse de, né? Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Que negócio é esse? A vida me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu e por aí vai. Quem é essa vida aí que vai me levar? Vai me levar para onde? Hã? Seja lá para onde for, que a vida, alguém vai me levar,
talvez seja conveniente, né, que me leve de focinheira na cara, uma vez que, né, eu já não respondo pelo que faço, eu faço o que faço, levado pela vida louca. Né? Engraçado, isso de algum modo é vendido para a gente como se fosse o lugar da liberdade, quando é o contrário. Ah, vida louca, me leve, deixa a vida me levar, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Uai, que negócio é esse? Agora você virou louco? Virou animal? Você está pedindo uma coleira? Engraçado isso. E aí o povo fica cantando, né? Oh, que coisa bonita. Engraçado como música popular no Brasil tem essas coisas, né? As maiores tragédias em ritmo, né, de festa, né? Bom, vamos lá. Ao contrário, ativo ou virtuoso é aquele que controla interiormente seus impulsos, inclinações, paixões por meio de uma educação de si mesmo. Olha lá, discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores. Olha aí o cara colocando a moral em questão. E é preciso fazer isso, não? Uma moral que você segue cegamente, né? Segue porque está lá, segue porque alguém falou que você tem que seguir e ponto final. Não é moral. Né? Moral é campo de luta. Moral é lugar da crítica. E é isso que o sujeito está fazendo aqui. Né? Discute o sentido dos valores. Eles são mesmo válidos, são mesmo valorosos, razoáveis, né? E dos fins estabelecidos. Né? Indaga se devem realmente e como ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores. Né? Então, quando o pessoal está lá lutando contra o racismo, o machismo, sei lá, homofobia, o bullying, não sei mais o que, pá, não tem merda nenhuma de politicamente correto, até porque politicamente correto, qual o sentido de politicamente quando não existe? Né? A gente vai falar disso depois. O negócio aqui é o seguinte, isso aqui não é mimimi, né? Isso aqui é aquele pessoal que, né, por muitos e muitos anos teve gente pisando, né, por sobre a cabeça deles. Agora eles cansaram disso. Né? As mulheres não estão mais dispostas a serem móveis da casa do homem. Né? Os negros também não. Cansaram de ser largados à própria sorte, ao próprio azar, né? E tratados como se fossem cachorros de rua, perdidos. Né? Então, esse pessoal agora está colocando o seguinte, olha, nós merecemos respeito, e se não nos respeitarem, nós vamos dar razões para que você reconheça esse valor, né? O valor do respeito. Então, e é isso que essas lutas estão colocando aí, como crítica a uma moral há muito estabelecida, uma cultura que cultiva a violência. Né? A cultura não é só o lugar dos valores que se devem respeitar, é o lugar também daquilo que não devia se respeitar e nem cultivar. Como que isso acontece? Por que a cultura cultiva a violência? É o assunto, né, dos nossos próximos capítulos. Tá? Então, ela vai dizer aí, esse indivíduo avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Uau! Lá embaixo ela diz, numa palavra, esse indivíduo é autônomo. Há uma notinha em algum canto do nosso texto, deve estar lá embaixo. Esse modo de exibição de leitura avançada não apresenta notinha.
Então, vamos voltar aqui. A esse... Aqui, ó. A essa forma de edição. Gente, onde que está a nossa notinha? A nossa notinha. Aqui. Oh, clique para exibir. Essa notinha, ela é uma das coisas mais importantes do texto. Talvez não devesse ser uma notinha. Mas, enfim, olha lá. A palavra autônomo vem do grego autos, significa eu mesmo, né? Próprio. E nomos, lei, norma, regra. É aquele que tem capacidade, poder de dar a si mesmo a lei, a norma, a regra. Ele é o autônomo, ele é livre. Por essas aqui a gente começa a colocar a questão, mas peraí, e aquele papo da padronização, né, dos padrões de conduta que a sociedade impõe aos indivíduos? A gente chega lá. Quem não tem capacidade racional para a autonomia é heterônomo. O que é isso? Vem do grego heteros, o outro, nomos. É aquele que recebe de um outro a lei, a norma, a regra. Né? O heterônomo é a criança, é o senil, é o louco. Né? É aquele que não responde por si mesmo. Né? E é exatamente esses aí. A esses se impõe padrão de conduta. Quem impõe? O autônomo. Mas o autônomo não era criança? Era. Um dia ele foi criança. Vocês devem se lembrar lá daquele negócio do Cortella, do Sartre também, que a gente colocou em questão, né? A existência precede a essência, dizia Sartre, né? E disse o Cortella que não se nasce humano, mas se torna humano durante, né, a vivência, o período de, né, aprendizado e de construção da sua própria individualidade, sua própria história e tal. E isso é correto. Só que é preciso reconhecer que há uma essência que se herda, né? Então ela precede a existência, entre outras coisas, né, essa que a cultura se transmite por meio, né, de uma imposição. Nós somos socializados, né, desde muito antes de nascer, a bem da verdade, né, porque aquilo que chega a nós pelo cordão umbilical não é natureza, aquele sangue que vem ali, né, está repleto de determinação social, né, a alimentação, os cuidados, né, durante a gravidez, nada disso é natural. Então, há toda uma forma de ser humano que nos é imposta, enquanto nós mesmos não somos capazes de pôr para nós. É assim que a criança, né, ela se educa não por meio, né, da discussão a respeito do que é razoável, do que é valoroso, etc. e tal. Né? Tá lá, sei lá, o Manuelzinho lá na mesa, né? Vamos lá, você é pai ou é a mãe do Manezinho, um garoto maravilhoso, mas que é muito traquineiro, né? Zombeteiro, ele é alegre. E a alegria dele se manifesta dentre outras formas, jogando almôndega na cara da avó dele, né? Ô, avó, toma! Caiu, bateu no olho da velha. Aí você não vai virar pro seu filho e dizer assim, meu filho, você tem que respeitar a integridade, né, da pessoa, da individualidade da sua avó e tal. O seu filho vai achar que você está falando grego, e está mesmo falando grego, né? Está lá tentando explicar Epicuro para a criança. Eu não sei se vocês conhecem lá o desenho do Snoopy, que as crianças, quando chegam adulto, só se vê as pernas, nunca se vê a pessoa do adulto. O adulto começa a falar com as crianças e o que chega a elas é uma massa sonora de forma.
Elas simplesmente não entendem o que os adultos falam, né? De fato, não entendem. Se você for falar para a criança que ela deve respeitar a integridade da sua avózinha, blá, 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 ele vai achar, ele vai ouvir isso. Blá, 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 e o que ele vai fazer? Vai jogar outra almôndega na cara da velha, porque ele não está nem sabendo do que você está falando. Então, como é que você faz? Você impõe de outras formas por meio do medo, não é? O medo tem lá o seu caráter pedagógico, mas ele tem que ser, digamos assim, bem dosado. Se você disser pro seu filho, meu querido, você voltar a fazer isso, jogar comida na cara da sua avó, eu vou quebrar um a um os dentes da sua boca com um martelo, ele pode sentir muito medo e respeitar, né, a velha. O problema é que ele também pode trucar você. Ele vai lá e joga outra almôndega só para ver o que você vai fazer. A criança é foda. E aí, se você não fizer exatamente o que você disse que faria, você perde o respeito de vez. Ele vai ver que você não falava sério. Nunca mais vai te levar a sério. Então, meus amigos, na hora de falar para o manezinho não jogar mais comida na cara da velha, faz uma coisa que dá menos trabalho que quebrar todos os dentes da boca dele, que depois vai custar uma nota, né? Lá no hospital ter que costurar a gengiva do menino e depois, né, ter que comprar uma dentadura, essas minhas. Faz algo assim, mais simples e que se ele trocar, não vai custar caro para nenhum dos dois. Fala algo do tipo, meu filho, se você não respeitar sua avó, eu vou te dar um tapa na sua boca, que ela vai inchar, vai ficar do tamanho da sua cara. Aí ele, por medo, né, respeito. Por que ele respeita? Porque ele realmente consegue perceber o valor do respeito? Não, ele não consegue. Ele não sabe avaliar. Mas ele tem medo. Ele é heterônomo. Né? E se ele te trocar, você lasca-lhe um belo de um tapão na boca. Daquele que vai inchar a boca dele. Aí ele, assim, da próxima vez, vai pensar, se eu jogar comida na cara da velha, vem mais um tapão desse na minha boca, vai doer pra burro, pelo menos não vai quebrar os dentes dele. Né? Então, eu não vou, eu vou respeitar a velha, não vou jogar comida na cara dela. E assim, ele segue os valores que estão sendo impostos a ele por medo. Tal como um bom heterônomo que deixa a vida levar ele. Para qualquer lugar? Bom, depende de quem está levando. Né? Se é o pai e a mãe, convém que leve essa criança a respeitar, né, os valores. Bom, mas aí chega um momento que essa criança já certo domínio de suas capacidades intelectivas, digamos assim, teóricas e tal, ela começa a pensar sobre essas coisas e começa a fazer a crítica daquilo que foi imposto, daquilo que ela herdou, da moral que foi estabelecida e imposta a ela. Ela começa a avaliar em que medida esses valores são realmente válidos, razoáveis, etc. Ela faz essa crítica e é por isso que esse período, que normalmente na adolescência, se diz que é um período crítico, é um período de crise. Né? O adolescente começa a trocar, ou seja, ele começa a discutir consigo mesmo, eventualmente com os outros. Se ele discutir isso com os pais talvez digam para ele, não, senhor, não vem criticar, não vem. Então, convém você não, né, tentar, nesse momento, trocar os seus pais, porque eles ainda podem te dar um tapão na boca, te colocar para fora de casa. Quer dizer que o senhor virou um crítico? Então, beleza, vai trabalhar, sai daqui, vai lá pagar suas contas. Então, tá. Mas você tem os seus colegas, seus amigos, provavelmente todos eles ali, mais ou menos da sua idade e capacidade para essa crítica. Então, né, os adolescentes começam a colocar essas coisas em questão.
eventualmente não vão muito longe, mas calma, eles estão começando, né, a fazer essa crítica. E essa crítica chega à maturidade ali onde, né, os pedagogos, os psicopedagogos dizem que o sujeito chegou à maioridade, estabeleceram aí que é aos 18 anos, e isso já não se verifica tão facilmente, por vezes a adolescência se estica por mais alguns anos, isso não é necessariamente uma coisa negativa, um sinal da maior imaturidade dos nossos tempos e tal, mas pelo contrário, né, significa que o aprendizado da coisa se tornou eventualmente um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, é preciso, né, ainda caminhar, amadurecer a coisa, mas, enfim, né, não vem ao caso. O fato é que, em algum momento, o sujeito chega à autonomia. Essa autonomia é quando o sujeito, né, ele põe a termo a crítica, ele vira e consegue, né, discernir o que tem valor, o que não tem valor. Tal coisa aqui já não tem cabimento. Né? Eu acho que eu já dei alguns exemplos, mas poderia dar outros, né? Na época dos meus pais, assim, racismo, machismo, essas coisas, na época que eu era estudante, né? Como vocês na escola, eu usava o cabelo comprido, aquilo ali era bullying certo, né? Então apanhei para burro. Isso foi bom? Não, não foi bom, não. Apanhar não é bom, não. Apanhar não te faz mais não sei o que, como esses trogloditas ficam falando. Meu pai me batia e olha aí, eu sou uma pessoa normal. Por isso que você devia melhorar, né? Porque quem é normal numa sociedade doente não está manifestando exatamente boa saúde, né? Enfim, sujeito usasse brinco ou pulseira, né? Era bullying certo. Isso na minha época. Vejam vocês. Hoje, a gente chega na escola, né, se os meninos estão cabelo comprido, sei lá, se as meninas estão aí beijando outras meninas, o que só comprova o bom gosto delas, tal, ninguém tem nada com isso. Ainda bem que as pessoas estão percebendo. Não tem, você não paga a conta, né, do outro, o que você tem que ficar cobrando qualquer coisa dos outros, né? Enfim. E se pagasse? Enfim. Percebem? As novas gerações colocaram essas coisas em questão e perceberam que algumas delas não cabiam mais. Né? Colocaram valores novos e superiores no lugar daquilo que até então passava como norma. Né? E é assim que o indivíduo introjeta aquilo que ele reconhece como válido, como racional, e transforma aquilo em um princípio moral dele. E a partir disso, ele exterioriza aos outros e afirma: isso é razoável. Né? Respeito é razoável. Né? O desrespeito não tem cabimento. Vai desrespeitar? Então, responde pelo desrespeito. Não, o Brasil já não tem mais graça, já não se pode fazer piada contra quem está, né, embaixo, já não se pode mais pisar na cabeça dos outros. Né? Que nem o Danilo Gentili e a caterva dele gosta de dizer por aí, o Brasil ficou sem graça só porque eles não podem mais humilhar os outros, tadinho. Né? Era tão engraçado, né, humilhar os outros, agora ele não pode mais. Tadinho. Dá um tapa na cara, ou mais de um, para ele aprender o que é graça, o que é humor. Né? Isso sim, é falta de porrada. O campo moral é o lugar da briga, da troca de soco mesmo, da porrada. Essa porrada não precisa ser necessariamente física, não. Ela pode ser verbal. Né?
E é assim que o sujeito responde, eventualmente, para esses filhos da puta, Danilo Gentili aí da vida. Ah, então você acha que o Brasil agora deixou de ser engraçado porque, né? Porque você não pode mais sacanear os outros, né? Que já são sacaneados todo dia. Na hora de falar lá do pessoal de Higienópolis, o que ele fez? Pediu desculpa. Por quê? Porque ele é um covarde. É um bosta. Convenhamos, quem é um covarde não faz humor. Porque é preciso ser gente. Né? É preciso ser racional, é preciso ter coragem, é preciso ter valor, virtude para fazer humor. Fazer humor não é sacanear com as pessoas. Muito menos com quem já é sacaneado pela forma da sociedade se reproduzir. Que é como, né? Colocando quem produz a riqueza na pobreza. Né? É isso que é o capitalismo. Aí vem um babaca defender o capitalismo. Um sujeito que defende o capitalismo, liberalismo, aquelas coisas e tal. Esse pessoal aí que se diz de direita, sequer sabe o que é isso. Né? Olha, eu até respeito esse pessoal se me mostrarem aqui, ó, minha conta bancária. Eu tenho $1 bilhão na minha conta aqui, ó. Ah, bom, aí tudo bem. Você tem, pelo visto, ótimas razões para defender o capitalismo. Ah, você não tem ótimas razões? Quais são as suas razões? É que você gosta de emprestar sua língua para o patrão usar de papel higiênico? Estou entendendo. Isso é falta de porrada. Ah, professor, quer dizer que você defende, então, que os pais batam nos filhos? Não estou falando isso, não. Tá? A violência, ela não produz razão. Né? Mas, nesse caso, é preciso oferecer ao indivíduo, em sua heteronomia, um motivo para ele cuidar, né? De educar os seus próprios valores, suas atitudes, etc. Né? Parar de jogar comida na cara da avó. Né? Você fala com o indivíduo, olha, eu não vou aqui dizer para você as razões de por que você deve ter a virtude do respeito aos mais velhos, etc., aos outros em geral. Porque você não vai me compreender, né? Você vai achar que eu estou falando grego e estarei, de fato, falando grego, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é grego. Mas eu vou te dar um motivo próprio àquele que fica aí cantando, né, vou deixar a vida me levar, ou seja, está pedindo uma coleira, né? Eu vou te dar uma coleira, eu vou te dar uma focinheira. E vou te levar até o momento em que você for capaz de assumir as rédeas de si mesmo, do seu próprio destino. Ou seja, né, o momento em que você abrir mão dessa mitologia do destino, do alguém tem um plano para a minha vida, e você mesmo passar, né, a elaborar esse plano. Ou seja, se assumir e responder por sua liberdade. Né? Ser livre é determinar o seu próprio destino, não é? Entre outras coisas. É assim, pessoal, que a moral de uma imposição de padrões, né, se torna, posteriormente, uma autodeterminação livre por parte do indivíduo. Isso quer dizer que o indivíduo escolhe qualquer coisa? Olha, né, o indivíduo escolhe qualquer coisa, mas ele responde pelo que ele vai escolher, ele vai assumir. Né? O sujeito vir com, digamos, um valor tal como o do Danilo Gentili, eu não devo respeitar o Danilo Gentili, afinal ele estabeleceu para si mesmo que humilhar os outros é bom. Olha, eu vou... nós estamos num campo de luta, né? Então eu vou dar a ele algumas razões para que ele perceba por que os valores dele não são tão válidos assim. É assim que o campo moral, né,
é o campo de uma luta. E convenhamos, pessoal, nem sempre o melhor vence. E é por isso que a história não necessariamente se dirige ao progresso. Por vezes, ela caminha para trás. Tem uma coisa que eu falava, eu acho que eu falei aqui, devo ter falado, mas vou falar de novo, não custa. Eu falava, pessoal, eu acho que eu vou continuar falando enquanto não me cancelarem, ou enquanto eu mesmo não avaliar que não é tão razoável dizer isso, que é o seguinte, né? Na minha época, homem não usava cabelo comprido, brinco, pulseira e tal, como eu fiz e apanhei por conta disso. Por isso que eu sou assim? Ah, é por isso que você é assim? Ah, tá explicado. Pois é. Mas hoje, os meninos estão aí, né? Cabelo comprido, brinco, qual que é o problema? Não tem, né? Ninguém enche mais o saco dos meninos por causa disso. Pois bem, meus queridos, ou os homens passam a usar saia, maquiagem, batom, essas coisas que eles ainda não ousam usar, ou as mulheres passarão a usar burca. O que eu quero dizer com isso? Que ou nós avançamos nos nossos costumes, ou vamos regredir. E quando a mulher usa burca, não é só ela que está sendo cerceada, tá? É a sociedade, a cultura como um todo, e o homem também. Ainda que essa coerção parta dos homens, como nós observamos no Irã. A que ponto a coisa chega? Que as mulheres passam a assumir aquilo como delas, né? Usamos burca porque é da nossa cultura e tal. Sim, minha amiga, é da sua cultura. Resta só você perceber que a sua cultura é uma cultura da violência. E essa violência se manifesta não só contra a mulher, né? O que acontece com quem for, sei lá, gay numa sociedade dessas? Eu acho que vocês já sabem o que acontece, né? E aí? Ah, mas ser gay é pecado. Que merda é essa? Que história é essa de pecado? Quem que fala num negócio... Ah, já sei quem que fala num negócio desse. Quem fala num negócio desses é aquele que te impõe uma moral que você não vai discutir, você não vai avaliar. Portanto, é uma moralidade que nega a sua autonomia do começo ao fim. Né? Por isso que é muito estranho, aliás, é muito curioso, que o indivíduo, de repente, resolva trocar de religião, quando religião é algo que nem time de futebol. Você herda para sempre. Você não troca, não. Você não deixa de ser cruzeirense e vira atleticano ou o contrário. Assim como você não deixa de ser católico e vira evangélico ou o contrário. Mas as pessoas fazem isso, né? Não deixa de ser aí algo interessante, porque vai justamente de contra o que é a religião. Ah, quer dizer que você acha que Deus está lá no supermercado, você vai, eu já não vou mais nessa marca, agora eu vou experimentar de outra. Não, isso não existe, não. Vai lá falar para os seus pais que você deixou de ser católico, agora você frequenta a igreja que o pastor abriu lá, onde era uma oficina mecânica, né? Virou sol sagrado e tal, transformou em igreja. Percebem, pessoal? Eu estou aqui querendo doutrinar vocês para o ateísmo? Não estou querendo porra nenhuma. Eu estou aqui colocando essas coisas e vocês, sei lá, se acharem que eu estou falando besteira, inclusive eu até gostaria que dissessem para mim, professor, para de falar merda aí, sabe? Aí eu vou perguntar, claro, me diga por quê que é merda o que eu estou falando. Se eu estou falando besteira aqui, eu quero mesmo saber por que é besteira aí, eu quero que me digam o porquê. E, bom, no final das contas, é isso que eu quero, que a gente seja capaz de dizer os porquês daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, etc. Né? Olha, eu sou, sei lá, religioso porque eu acho que deve se respeitar
Por quê? Ótimo. Coloque os porquês. Né? Na medida em que a gente coloca os porquês, a gente depois mede a consistência dos porquês. A filosofia faz isso. Né? Vamos ver se essa razão que a gente está colocando aqui para determinada atitude, pensamento, etc. e tal, é razoável mesmo. Então, meus amigos, essa é a nossa proposta. E ela coloca uma exigência, a da coragem. E coloca isso como uma norma. Né? A coragem é um valor, portanto, seja corajoso. Não seja covarde. Né? Covardia é desprezível. A coragem, pelo contrário, essa é valorosa. Eu não estou falando que o corajoso vai se tornar, sei lá, professor de filosofia. Eu não estou falando nada disso, não. Eu quero só que o sujeito assuma mesmo, e as últimas consequências, aquilo que ele escolhe para si. Né? E vão ver. Vamos para a briga. Vamos ver. Vamos ver se você leva mesmo. Vamos levar as últimas. As nossas razões. Né? Os nossos motivos. A consistência da nossa vontade. É isso. A nossa autonomia. Pessoal, vou fechar essa dita notinha aqui. Isso esse ponto em que nós chegamos aqui é o auge do nosso texto. De tal modo que o que segue aqui são notas de pé de página. Uma delas, eu leria uma observação. Isso que ela está falando aqui. Talvez duas coisas. Ela fala aqui da universalidade moral. Ela tem uma exigência de universalidade, ou seja, aquilo que se põe como um valor é preciso ser reconhecido por todos. Por quê? Porque na medida em que não é reconhecido por todos, você terá indivíduos agindo de acordo com valores distintos ou eventualmente contrários. E na medida em que esse tipo de situação leva os indivíduos a uma disputa, né? Imaginem vocês, dois sujeitos envolvidos numa querela aí qualquer, e é preciso avaliar quem está certo e quem está errado. Acontece que os dois acreditam estar certos. Por quê? Porque seguem valores diferentes e eventualmente contrários. Então não há a universalidade desses valores. Aí eles levam a questão a um terceiro indivíduo que possa julgar, né, a disputa. Leva a um tribunal, a um juiz. O juiz só tem uma forma de dizer qual deles está certo, qual deles está errado, a partir de um valor que sirva de critério. Acontece que, né, eles seguem valores diferentes. E aí? E aí não há como dizer, né? Não há como convencer um deles que o valor dele é menos valioso do que o do outro. Porque o juiz vai ter que, né, partir de um dos dois valores. Vai falar para o outro, você está errado. Por quê? Porque seu valor... Ou seja, ele vai ter que convencer o outro a perceber que os valores que aquele ali afirma são superiores. Como que ele vai fazer isso? Eventualmente a questão é urgente, né? Você não tem muito
sequer clima para colocar as coisas assim de forma amistosa, racional, discutir, né, e tal, e convencer o sujeito, até porque o sujeito ele está envolvido também sentimentalmente. Nós vimos aí que essa dimensão envolve os sentimentos, o afeto. E é por isso que é muito complicado. E é por isso que isso só tem a descambar para a lei do mais forte, ou seja, para a porrada nua e crua. Então, a exigência da universalidade dos valores tem como finalidade resolver os problemas sem que tenhamos de apelar para a violência. Porque, no final das contas, a violência ela realmente afirma a vitória do que é melhor, mais racional? Não, ela pode, pelo contrário, né, afirmar justamente o pior. Então é isso. A nossa questão é evitar a selvageria. A resolução dos problemas na simples, crua, brutal porrada. É por isso que eu falei que o campo de luta em que os indivíduos estão brigando para afirmar os valores, claro, é dialógico, né? As pessoas colocam as coisas, né, verbalmente e brigam verbalmente, mas às vezes isso descamba para porrada mesmo, né? Não é lá na porrada que as coisas têm chances, né, têm probabilidades de ganhar, né? No campo da briga física, da porrada, da violência mesmo, qualquer coisa pode acontecer. E o que acontece é que o bruto normalmente vence. Então, outra coisa que ela vai dizer aqui diz respeito aos meios para que o sujeito realize os fins. Ela diz, costuma-se afirmar que os fins justificam os meios, de modo que para alcançar um fim legítimo, qualquer meio disponível é válido. Essa afirmação, claro, tem um problema, né? Aqui ela vai dizer, ela vai entrar no Kant, ela não cita o Kant, mas é o Kant que coloca as coisas nesses termos aqui, né? Olha lá, poderia acontecer que para forçar alguém à lealdade seria preciso fazê-lo sentir medo da punição pela deslealdade. Bom, de fato é isso que se faz, por exemplo, no caso das crianças, né? Ou seria preciso mentir-lhe para que não perdesse a confiança em certas pessoas e continuasse leal a elas. E isso ocorre, por exemplo, com os velhos, com as crianças também, etc. Aliás, né, em que medida a mentira, né, é necessária ou ela podemos simplesmente abrir mão dela? O que ela coloca é o seguinte: nesses casos, a finalidade, que é a lealdade do indivíduo, não seria razoável, né, como algo que justificasse a mentira, e ela vai dizer que não. Por quê? Porque os meios, a mentira, desrespeitam, né, o indivíduo, né, que então estaria agindo, sendo manipulado, né, e, portanto, sem reconhecer o que de fato está acontecendo, e isso seria antiético. Acontece o seguinte: isso aqui tem tudo para cair num moralismo, uma espécie de fórmula, né? Uma receita para se constituir a moralidade, quando que na realidade as coisas são muito mais complicadas, né? O fato é o seguinte: os meios, eles não são bons ou maus em si mesmos. Tudo depende da finalidade, né? Mentir é mal? Bom, se a sua finalidade é manipular o indivíduo, é evidente que a sua mentira, né, só pode ser
exercício da maldade. Né? Mas se você, por outro lado, está agindo com a finalidade de, sei lá, preservar o indivíduo de qualquer coisa, não sei, de uma verdade que pode causar a esse indivíduo um mal-estar muito maior do que a mentira, e convenhamos, né, não é difícil imaginar esse tipo de coisa, né? Então por que você não deveria mentir? Né? Vamos lá, vamos supor que o Kant, que é o cara que coloca as coisas nesses termos aí, vivesse na Alemanha, ele era alemão, vivesse na Alemanha não no século XVII, XVIII, mas no século XX, lá para os idos dos anos 30, 40, tivesse em casa e alguém batesse a porta dele e falasse com ele assim: por favor, Kant, eu sou judeu, me esconde agora que a SS está vindo aí. O Kant, como um bom humanista, diria: é óbvio, tá vendo o alçapão ali debaixo da mesa? Entra lá, ninguém vai te ver, ninguém vai te achar ali. Perfeito. 5 minutos depois, alguém bate a porta do Kant. Senhor Kant, SS, aqui. Tem algum judeu em sua casa? Deveria o senhor Kant respeitar a consciência, né, olha lá, a liberdade da pessoa moral do soldadinho da SS e dizer: tem sim, senhor, está ali debaixo da mesa no alçapão. Né? Não mentir, porque mentir, segundo Kant, é uma transgressão absoluta e, né, intolerável. Ele coloca as coisas nesses termos, ou mais ou menos nesses termos. Estaria o senhor Kant agindo moralmente ao evitar, ao negar a mentira? Percebem que o valor da mentira ou do homicídio depende das circunstâncias. Não? Você matou o sujeito, você é um assassino? Bom, o sujeito tinha uma arma apontada para sua cara e o dedinho dele estava assim, todo querendo apertar o gatilho, só que você teve aquela sorte inacreditável com a qual, né, o pessoal aí que é a favor do desarmamento porque quer matar bandido e não sei mais o que, acha que vai contar com ela sempre, né? Ainda mais quando o sujeito já tem a arma apontada para sua cara, o que você vai falar para ele? Espera aí que eu vou tirar a minha arma aqui e a gente inicia um bang-bang e vê quem ganha, né? Não, bom, mas aí você teve, nessa circunstância, uma maravilhosa sorte de, sei lá, o cara disparou, ele apertou o gatilho, só que fez clique. Sei lá, a arma dele mascou ali. Puta, que sorte incrível a sua, e você, na mesma hora, sacou sua arma e matou o cara antes que ele te matasse. E é isso que você vai dizer lá para o juiz. Você vai falar: olha, senhor juiz, eu não queria matar, né? Eu queria, no máximo, fazer com que ele se tornasse incapaz de me matar. Infelizmente, ele se tornou incapaz de muitas outras coisas, totalmente incapaz de qualquer coisa, e agora ele come grama pela raiz. Bom, infelizmente ele morreu, mas eu não tive escolha. Eu fui coagido por ele, né, a tomar essa decisão, porque senão ele apertou o gatilho, mascou, ele podia apertar de novo e não mascar. E eu não estaria aqui. Ele estaria aqui. E aí sim, você deveria decidir pela punição ao homicida. Né? Neste caso aqui, agora, o homicídio foi em legítima defesa. Então, se o homicídio não é algo absolutamente censurável, condenável em todos os casos, mas há casos em que é preciso que você mate o sujeito. Este é o caso, né, em que se torna preciso que você faça isso de modo, inclusive, que você não vai ficar depois remoendo: pô, eu matei alguém, matou. Claro, matou mesmo. Matou alguém que, né, estava ali afirmando a sua incapacidade para qualquer coisa.
né? Ou seja, estava lá determinando o seu fim, sua morte. Ora, eis aí um sujeito, uma circunstância, diante dos quais não há muitas escolhas, só há uma. E olhe, isso se você tiver sorte. Você teve sorte. Você não se desgraçou, pelo contrário, você conseguiu se livrar. Bom, então, os meios não são morais ou imorais em si mesmos. Eles se tornam morais ou imorais de acordo com as circunstâncias e de acordo com os fins. E é assim mesmo que não é qualquer coisa que está aí disponível que pode te levar ao fim que você, né, almeja, que você vai lançar mão também. Não é? Supondo que haja mais de uma forma, né, de um meio de se alcançar uma determinada finalidade, né, é evidente que, mesmo que o Kant venha dizer nenhum deles é bom. Olha, se você puder mentir ao assassino de modo a conseguir fazer com que ele não te mate, ao invés de matar ele, vamos supor que isso fosse algo razoável, né? Que estivesse ali à sua disposição uma mentira excelente. Eu me lembrei de quando eu fui assaltado no bairro Santo Antônio. Engraçado, eu já fui no Rio de Janeiro várias vezes e sempre fui muito bem recebido lá por todo tipo de gente, todo tipo, né? Que eu não conhecia, né? Todos me recebendo super bem. Nunca me aconteceu nada lá, mas em Belo Horizonte tudo me aconteceu. Bom, claro, eu moro aqui, não no Rio. Se eu morasse no Rio, provavelmente eu teria testemunhado coisas tais quais eu presenciei aqui. Mas, enfim, sujeito, isso na calada da noite, rua deserta, etc., tudo escuro. O sujeito me vem com, né, o dedinho assim, ó, por baixo da camisa. Eu pensei assim, vou pagar para ver se é mesmo um dedinho ou se é outra coisa e não um dedinho. Não vou não, né? Eu vou considerar que ele está realmente me assaltando e não me enganando. O que eu vou fazer? Eu vou falar com ele nos termos que ele provavelmente vai entender. Eu comecei a falar com ele de Deus. O cara começou a tremer nas pernas. O cara começou a chorar e mostrou para mim, tirou a mão de dentro da camisa, mostrou para mim, olha a minha mão. As mãos dele realmente todas calejadas, assim, mão de quem pega enxada mesmo. Você acha que isso aqui é mão de vagabundo, não sei mais o que, eu tô passando fome, não sei mais o que e tal e tudo, né? O cara começou a chorar para mim. Eu tinha o que, 16 anos, o cara já era um homem, velho, né? Enorme, o cara era enorme. Eu morrendo de medo do cara. Mas eu também não tinha o que fazer, não tinha uma arma. O que eu podia fazer? Sair correndo? E se ele tivesse uma arma? Né? Aí eu pensei, eu vou falar na linguagem desse cara. Comecei. E deu certo. E, o mais engraçado é o final. Fui com ele num restaurante que estava aberto, aqui perto, ficava aberto à noite. Tirei para ele tudo que eu tinha na carteira. Não era muita grana na época. Era grana que pagaria um ônibus, que eu resolvi não esperar. Eu resolvi voltar para casa no meio da noite, a pé, para ser assaltado. Bem feito. Bem feito nada, porque não tinha ônibus também, só me restava ir a pé. Bom, uma vez que eu não ia mesmo pegar o ônibus, já que não tinha ônibus, e esse cara estava lá chorando, falando, passava fome, estava com fome, não sei mais o que, e estava desesperado e tal. O cara quer saber, então tá aqui, ó, toma essa grana aí, vai comer. Não, você jura? Toma a grana, pô. Não. Ele queria me devolver. Eu queria a grana de volta, mas eu vou lá virar pro cara e falar, então me dá de volta aí.
Eu não ia falar pro cara. Porque se eu falasse, né? Eu tava assim, porra, essa grana, nossa, ai, ai. Eu quero de volta. Mas se eu falasse pro cara, então me devolve essa grana aí. Sabe, a, digamos assim, legitimidade do meu discurso, da minha atitude, de repente poderia se abalar e ele pensar, esse cara não é tão, né, autêntico assim no que ele está colocando aí. Então eu resolvi falar para ele, não, eu não quero esse dinheiro não, é seu, vai lá, come. Puta merda, isso foi corajoso, como eu nunca fui antes. Coragem foi o quê? Eu encarar o nego lá e tentar desmontar ele pelo discurso. Não, foi eu não ter saído correndo, eu tava afim de sair correndo. Tava morrendo de medo do cara. Ser corajoso é não ter medo? Não. Ser corajoso é ter medo, é reconhecer que você tem ótimos motivos para morrer de medo. Né? Foi corajoso eu virar pro cara e falar, não quero esse dinheiro é seu. Fui corajoso diante do meu desejo, que dizia, pega essa grana, manda esse cara comer qualquer coisa, se vira, não é, você não conhece, não é seu amigo, não sei o que. A coragem aqui no caso foi eu afrontar a mim mesmo. Isso que foi difícil. Ufa, é difícil. Isso é difícil. Meus amigos, chega de blá blá blá. Não estou aqui querendo me autoproclamar porra nenhuma, não, tá? Porque, na verdade, quando você vê o dinheiro saindo, você fala assim, ai meu Deus, você tem ótimas razões para pensar, putz, que lamentável. É lamentável porque, e é isso o nosso assunto das próximas aulas, a sociabilidade do dinheiro nega a autonomia dos indivíduos. Né? Esse mundo que está aí não cultiva coragem nem autonomia. Pelo contrário, faz com que as pessoas fiquem aí pensando em termos de vou levar a vida, vou deixar a vida me levar. Leva a vida, me leva. Eu estou cansado de levar a vida e não chegar a lugar nenhum. Então me leva. Para onde ela vai te levar? Pode ter certeza que não é para um lugar melhor. Falamos disso aí a partir da próxima aula. Vamos agora preencher o nosso vazio existencial estomacal, que agora sextou. Concordam? Ninguém falou nada. Então tá, então vamos continuar a nossa aula aqui.